Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Abismo, e quero falar sobre Arlequina, esse encadenado que eu comprei na Saraiva, que é bem grossinho assim, mais do que o outro que eu fiz do último vídeo, não, tá aqui a mãos. Mas é basicamente uma coletânea de histórias da Arlequina. Então eu vou falar assim, o que esse encadernado aqui tem de interessante para quem for leitor, qualquer tipo de leitor, acredito que você pode gostar desse quadrinho. E também para quem gosta de escrever, para quem quer criar as próprias histórias, também tem bastante coisa aqui interessante para a gente absorver nesse livro, nesse encadernado. Graphic novel, chame o que quiser. Então, se você já gostar desse conteúdo, vê até o final e clica no joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha também na rede social, tá? O primeiro ponto que eu achei interessante, como eu falei, eu fiz um outro vídeo de um outro quadrinho da Arlequina, que na verdade é Batman Louco Amor. E nesse quadrinho aqui, diferente do Louco Amor, o nome da Arlequina tá maior do que o Batman. Né? A capa não tem Batman, tem Arlequina e Coringa. E isso aqui é uma diferença bem interessante, sabe? De botar o nome da antagonista do quadrinho em destaque, né? E o nome do Batman menor. Até o outro, que é a história de origem da Arlequina, ainda assim, o foco ali é Batman e o título da história, que é Louco Amor, sabe? E isso é uma coisa que é muito da nossa forma de contar a história hoje em dia. Até nos 90 ali, você não tinha destaque para o vilão, né? O destaque era sempre o herói, por vários motivos. Hoje em dia, você consegue dar algum foco para os antagonistas, ao ponto que eles nem são mais antagonistas, né? A Arlequina no filme dela, né, das Aves de Rapina, ela que é a heroína da história, né? Ela é uma vilã redimida, né, agora. Mas aqui, nessas histórias, ela ainda é antagonista em muitos deles, né? Mas ainda assim são histórias que dão mais foco a ela. O Batman, inclusive, tem bem menos foco aqui do que ele costuma ter nos outros quadrinhos dele, né? Então isso é a primeira coisa que me chama a atenção logo de cara. E o que eu acho interessante também para o leitor e para o escritor é como que a história de origem da Arlequina foi recriada 2 vezes ao longo dessas páginas. O outro quadrinho, Louco Amor, conta a origem dela, foi a primeira vez que foi apresentada a origem da Arlequina. É muito comum, inclusive, que a história dos heróis seja atualizada. Outro que passou por isso, aqui, ó, esse quadrinho aqui do Homem de Ferro, o Extremis, também atualiza a origem do Homem de Ferro, né? A princípio, a história do Homem de Ferro começa na Guerra do Vietnã e aqui atualiza para a Guerra do Afeganistão, né? Então, eles dão esse update, né, na história. Isso é muito comum hoje em dia. E que, no caso, tem 2 histórias de origem da Arlequina, que é uma de 99 e a outra é de 2013. Então, assim, é interessante ver como que a origem dela foi recapitulada várias vezes, né, cada vez atualizando para aquele contexto, né, daquele período. Então, inclusive, ao longo desse quadrinho aqui, a gente vê como a Arlequina, ela era, a princípio, ela não tinha redenção, ela era completamente devota ao Coringa, ela era obcecada pelo Coringa, mas logo de cara, ela já mostra, assim, ser mais inteligente do que ela era. Na origem da Arlequina, ela, assim, ela nem sequer era qualificada, sabe? Ela tinha conseguido o diploma dela de psiquiatra, seduzindo professores, né? E ela era tipo interna no Arca. Então, assim, ela nunca foi realmente preparada. Aqui, né, quando recapitulam, já mostra que ela era sim inteligente e que ela queria, na verdade, escrever um livro, usando como base, né, o Arkham, o Asilo Arkham. Então, mas aí daí ela acabou, né, caindo ladeira abaixo na loucura dela. Já no segundo, que é, na verdade, a história que fecha esse encadernado, que é meio que a abordagem atual da Arlequina, já mostra de novo a origem dela, mas já mostra, assim, ela se libertando, né, do Coringa. Então isso, da Arlequina se soltar do Coringa, começou a ser trabalhado nos anos 2000 e pouco, na verdade, assim, na animação do Batman, nos anos 90, tinha ali um episódio que era a Arlequina tentando começar de novo, sabe? Mas ela sempre acaba voltando pro Coringa. Eu lembro de uma outra animação do Batman, não lembro agora a década, se era
anos 90, ou início dos anos 2000, mas que já tinha já ela com a Era Venenosa, né? Ela tentando se livrar do Coringa. Mas isso é uma abordagem interessante, sabe? De como que ela consegue ou não se livrar do Coringa, se libertar do Coringa. Então isso foi uma coisa que foi uma atualização da personagem ao longo dos tempos. Então, acho que cada um pode escolher a abordagem que mais gosta da Arlequina. Eu gosto das duas. Eu gosto da Arlequina perdida, sem redenção. Porque, de fato, infelizmente, as pessoas são assim. Tem pessoas que não têm redenção nessa vida. Infelizmente, todos podemos nos redimir, mas nem todos conseguem, sabe? Gosto desse olhar pessimista, né? Mas também gosto da Arlequina redimida. Não necessariamente redimida, ela pode ser vilã. Até gosto dela mais como vilã, sinceramente. Mas ela é liberta do Coringa. E para quem quer também repensar uma história de origem, analisar histórias de origem, esse quadrinho aqui tem duas histórias de origem da mesma personagem, mostra várias facetas, mostra como que os tempos mudaram também, né, ao longo. Os tempos mudaram e então rola um diálogo entre a personagem e o tempo em que a história está sendo contada. O segundo ponto é que tem uma história aqui bem interessante, logo no comecinho, que a história não tem diálogos, né? Tem duas palavras só, e não é diálogo aqui, ó. É uma história toda, é uma história bem curta, bem breve, e não tem, ninguém fala nada na história. No capítulo, são algumas páginas assim, sem diálogo nenhum, sabe? Então, eu adorei isso, sabe? Como que é possível você contar, é desafiador, mas é possível você contar uma história sem diálogos, sabe? Isso é uma coisa que eu quero experimentar. Eu vou tentar escrever algum conto, eu vou escrever algum capítulo de algum livro, né? Mas eu vou fazer alguma coisa em que não haja diálogo nenhum, sabe? É um desafio, assim, que eu achei bem interessante. Esse quadrinho aqui tem uma das histórias que não tem diálogo, né? E a história diz tudo que eu tenho que dizer, sabe? Do jeito dela. Eu acho que a gente pode também, é um desafio interessante que eu vou assumir pra mim. Recomendo que você experimente. Escreva um conto ou um capítulo de um livro sem diálogos. O máximo possível, assim, se for um texto literário, né, sem diálogos, porque, óbvio, temos que usar palavras. Mas se for um quadrinho, se você for um quadrinista, né, não usar diálogos, usar palavras. Esse quadrinho usa palavras, mas é muito rápido e não traz diálogo. Enfim, você entendeu. Então, isso eu gostei muito. E é uma forma diferente da gente escrever, da gente narrar, sabe? É uma forma de pensar fora da caixa. O terceiro ponto é que tem duas histórias também aqui dentro que mostram empatia entre antagonistas. No caso, empatia pro Ventríloco, que é um vilão do Batman que é bem obscuro, mas eu adoro ele, né? E também cadê aqui minha cola? Aqui a cola. E também a Era Venenosa, tá? No caso do Ventríloco, a Arlequina demonstrando empatia pelo Ventríloco, sabe? E ela mesma fala sobre a questão da loucura, sabe? Questão de como que a pessoa que é insana, a pessoa que tem um distúrbio de personalidade, ela está em constante conflito consigo mesma, sabe? E de alguma forma se esforçando para lidar consigo mesma. Então esse ponto de vista da Arlequina foi bem interessante, porque com o Batman a gente só vê ele remediando o problema, sabe? Ele prendendo os bandidos. Mas quando a gente vê uma história do ponto de vista da Arlequina, sabe? E ela fala ao lado dela, fala como que ela fala na história. Se você acha que é ruim o Arkham para os médicos, imagina para os detentos, sabe? Então é uma coisa assim, que a gente não para pensar, sabe? Como que eles também estão em sofrimento. E nem a história não bota assim, o Arkham como uma instituição malvada, sabe? Mas mostra como que eles sofrem, né? E dessa forma ela narra uma história em que ela tem empatia, ela demonstra empatia pelo Ventríloco. E a outra história, no caso, é a Arlequina e a Era Venenosa demonstrando empatia, tá? Não por vilões, mas elas mostram como que nem elas também são seres completamente maléficos e demoníacos, sabe? Mas aí você acaba gerando empatia por elas, né? Por elas também mostrarem que elas não são completamente depravadas. Eu não vou assim, dar spoiler de história nenhuma aqui, tá? Então pode ver o vídeo sem medo de spoiler. Mas isso é interessante ver como que elas também têm assim um mínimo de moral, sabe? E tem realmente alguns pontos em que
acho que até os vilões, os bandidos concordam que a gente não pode atravessar certas linhas, né? E, enfim, isso me ajuda a gente a gostar mais desses personagens. É lógico, é totalmente possível se eu gostar, por exemplo, do Coringa, tanto do Heath Ledger como do Joaquin Phoenix. Mas aí o motivo pelo qual você gosta deles é diferente, sabe? Porque esses personagens, eles não demonstram empatia, e quando demonstram, é uma empatia doentia, sabe? Então você até gosta da forma como eles demonstram empatia, mas você também não é o fator que salva eles, né? Nesse caso aqui, da Era Venenosa e da Arlequina, elas demonstram empatia, e você acaba vendo esse lado humano delas, acaba gostando um pouco mais delas. Isso ficou bem interessante. É também bacana a gente aplicar isso aos nossos personagens também. Não só de empatia, sabe, pela pessoa que ama, não só empatia pelo gatinho que está ali fazendo carinho no colo do vilão, né? É algum tipo de empatia legítima, sabe? O quarto ponto, tô contando certo? 1, 2, 3. Quarto ponto é histórias de redenção. Esse quadrinho explora de fato histórias de redenção. Eu citei no outro quadrinho do Batman, do Louco Amor, que eles falam sobre a possibilidade de redenção, né, como alguns conseguem, outros não conseguem, mas aqui tem algumas histórias em que de fato, né, algum antagonista do Batman está de fato lidando com alguma redenção, tá? Deixa eu pegar aqui minha cola. Ok. Então, no caso, de novo, a Arlequina, de novo a Era Venenosa e o Charada, sabe? Então, esses personagens, assim, eles são tratados pelo Arkham, sabe? E eles recebem alta. E não faria sentido eles receberem alta e cometer um crime logo no dia seguinte, como acontece com todos eles, sabe? Mas nessa história aqui mostra, em algumas histórias mostra como que esses personagens, de fato, ao menos por algum tempo, buscaram redenção, sabe? Então, e cada um deles de uma forma totalmente válida, sabe? No caso, por exemplo, o Charada, ele passou a trabalhar como detetive particular, sabe? E ele, que é um cara mestre em enigmas, né, seria excelente para solucionar enigmas, só que agora do lado da lei, né? Ele não virou um herói, não virou um vigilante, né? Mas ele passou a prestar serviços como também detetive particular, sabe? E no caso da Era Venenosa, ela tá na história dela, ela tá meio que só em paz mesmo, sabe? Ela tá livre, né? E há uma trégua entre ela e o Batman, mas essa trégua envolve, obviamente, ela não cometer crimes, sabe? E ao longo da história você é questionado, ela está mesmo sem cometer crime nenhum, né? Ou ela tá só com um plano mestre, esperando a hora certa de aplicar um crime, né? A Arlequina, ela, cara, é uma coisa da Arlequina, como eu falei, tem um episódio do Batman, volume 2, dos anos 90, da série animada, em que ela tenta se redimir. Então, de todos os vilões do Batman, sabe, ela é quem mais tenta se redimir, sabe? A Mulher Gato também tem, assim, uns momentos mais cinzentos, né? Porque a Arlequina, ela, em muitas histórias, é uma assassina, que nem o Coringa é, sabe? A Mulher Gato, ela não era essencialmente uma assassina, ela era uma ladra. Então, assim, até os crimes dela eram mais perdoáveis, por assim dizer. Enquanto o crime de assassinato, né, eu particularmente acho imperdoável, sabe? Cada um tem sua opinião, mas eu acho que é bem mais imperdoável, ainda mais no caso de vilões como a Arlequina, como o Coringa, como Duas Caras, que mataram, assim, em série, sabe? Então, mas enfim, mas de todo mundo, ela é quem tem mais histórias em que ela tenta de alguma forma se redimir. Isso é bem bacana nela como personagem. É algo assim que tá com ela desde das origens dela, sabe? Não é que nem a Mulher Gato que acabou se redimindo porque ela tinha um romance com o Batman e ficava meio feio o Batman ter um romance com uma vilã, sabe? Se não seria coerente a Mulher Gato ser para sempre vilã se ela continuasse com um romance com o Batman, né? Ou ela se redimia, ou o Batman mesmo não faz sentido pro código moral do Batman, sabe? Namorar uma vilã. Tipo, eu não namoraria uma pessoa, né? Uma mulher que desvia dinheiro, sabe? Eu não namoraria uma ladra, eu não namoraria qualquer criminosa, sabe? É óbvio, motivos
óbvios, nem acho que ninguém deveria se envolver com nenhum tipo de criminoso, sabe? Então esse que é o ponto. Então a Mulher Gata ela meio que teve que se redimir de uma forma ou de outra, sabe? A Arlequina não, sabe? Ela poderia ser pra sempre a serva do Coringa, né? Mas ela sempre teve histórias em que ela tentava se redimir. Hoje em dia ela tá tendo um pouquinho mais de êxito nisso. Enfim, e o último ponto que eu quero apontar aqui nesse quadrinho é como que as histórias podem e devem explorar as suas temáticas. No caso da Arlequina, é a temática, assim, da circense, né? Ela é uma circense, é uma Arlequim. E questão também do caos e da loucura, sabe? Então tem duas histórias aqui que exploram essas temáticas da Arlequina. Uma é uma história de amor, né? Que é uma história de dias dos namorados. E, assim, eu lembro quando anunciaram que tem um filme, houve um plano de fazer um filme da Arlequina, né? E do Coringa, do... Fugiu o nome do cara. Pausa. O Coringa do Jared Leto, né? E a Arlequina. O plano original, né, pro filme que virou Aves de Rapina, seria uma história de amor criminoso, meio Bonnie e Clyde, com a Arlequina e o Coringa. Que bom que essa ideia foi descartada, porque ela era péssima, sabe? Mas aqui tem uma história de amor da Arlequina. Mas que essa é aquela coisa, acaba que a história foca muito mais na obsessão dela, né? E nesse lado dela sem redenção, né? E da devoção dela ao Coringa. Então a forma como usaram a temática do Dia dos Namorados para contar uma história da Arlequina combinou muito com a temática dela. E o outro também, outra história que faz também, é uma história em que a Arlequina, que foi psiquiatra, ela faz uma sessão de terapia com o Batman. Os dois fazem uma barganha, né? E o Batman tem que se submeter a uma análise da Arlequina. Então, assim, e acaba que essa história, até mais do que a outra foi um pouquinho mais bobinha, sabe? A Arlequina tentando crimes, né? Porque ela quer que é o Dia dos Namorados, ela quer estar com o Coringa. Nessa já é uma história que explora mais a temática da Arlequina, né? Da origem dela como psiquiatra, né? E também amarra com o crime que está acontecendo ali naquela história que você tem que ler para ver ali sim o plot twist da história. Mas botar a Arlequina analisando o Batman, sabe? Submetendo o Batman a uma sessão de terapia foi algo genial, sabe? E combina muito com os dois, né? Porque o Batman é todo traumatizado, né? E ela é uma psiquiatra louca. Então essas histórias assim me fizeram olhar, né, com mais atenção nessas temáticas todas que foram trazidas nesse encadernado. Então, enfim, eu falei bastante nesse vídeo. Esse quadrinho aqui, eu fui lendo ele, fui tendo várias ideias para falar. Eu tentei ser um pouquinho mais resumido, mas se você quiser perguntar qualquer sugestão, qualquer dúvida, qualquer crítica nos comentários, quiser que eu traga alguns desses tópicos com mais detalhes, né, fique à vontade, que a gente faz mais conteúdo aí, sob medida para você, tá? Então, recapitulando, né, os pontos que eu achei muito interessantes nesse quadrinho, que podem ser muito divertidos para os leitores e podem ser muito enriquecedores para os escritores, são a história da origem, né, 2 recapitulações da origem da Arlequina, uma história sem diálogo, né, esse quadrinho aqui traz uma história que não tem diálogo nenhum, ficou muito interessante, a empatia entre antagonistas, a temática da redenção, né, como que vilões podem tentar lidar com uma possibilidade, né, de redenção, e por fim a temática que a Arlequina traz, que é a temática dela de loucura, a temática dela de circo e a temática dela ser uma psiquiatra. Por hoje é isso. Se você gostou desse conteúdo, clica no joinha. Se você acha que esse conteúdo merece atenção, se inscreve e ativa o sininho. Se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envie na rede social e deixe seu comentário aqui se você já leu alguma história da Arlequina, o que você acha dela como personagem, se você prefere a Arlequina para sempre presa ao Coringa, ou se prefere a Arlequina redimida, ou a Arlequina ainda como vilã, mas uma vilã ao menos livre do Coringa. Por hoje é isso e valeu!